Há profissionais, há tradutores, há intérpretes no nosso mercado que mensalmente conseguem fazer acima de 8 milhões de kwanzas. Já há demanda suficiente hoje para que alguém viva somente de tradução? Se a pergunta for dirigida aos high performers, é possível ver da tradução como high performer? É. Quem são os high performers? No meu caso, eu digo que sim, porque eu sou um high performer. Eu tenho traduções todos os santos dias. Eu quero ser um tradutor. Quem serei eu? Um generalista ou um especialista? Por exemplo, eu sou um tradutor especializado no domínio de petróleo e gás. E depois a pergunta vai ser como entrar na área de petróleo e gás. Costa, em que momento um tradutor deve parar de pensar como um freelancer e começar a pensar como empresário? Muitos destes profissionais recebem pagamentos das minhas mãos. Se eu sou um profissional disciplinado, eu tenho maior probabilidade de conseguir muitos clientes. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma edição do Wango Polyglot Podcast. Estamos mais uma vez na série Viver de Tradução e Interpretação e hoje temos um convidado que acumula mais de 2 décadas de experiência na área linguística, tem bagagem suficiente para falar sobre o assunto, é uma das maiores referências quando o assunto é tradução e interpretação aqui no nosso país. E nada melhor do que termos alguém com toda essa bagagem para nos ajudar a entender como funciona o mercado de tradução e, é claro, conhecemos um pouco mais da sua trajetória no mercado linguístico. Costa Kassoma, bem-vindo ao Wango Polyglot Podcast. Muito obrigado, Silvino, pelo convite. Okay. É uma grande oportunidade, uma grande honra vê-lo pessoalmente. Igualmente. Deixa-me dizer que é a primeira vez que nos vemos pessoalmente. Já conversamos várias vezes, mas, portanto, por motivos de agendas, nunca foi possível termos um encontro pessoal. Então, eu estou realmente muito grato por estar aqui e por ser um dos convidados do Wango Polyglot. Eu agradeço por prontamente ter aceito o nosso convite. Claro, né? Já interagíamos por causa lá do Cretil. Eu lembro quando eu entrei no Cretil porque queria conhecer os players e foste uma das referências também que eu conheci lá. E nada melhor, já quis te ter aqui faz tempo. Certo, e, claro. Certo. Sim. E olha aqui, quando outros tradutores vinham aqui, falavam sempre o Costa, já convidei o Costa, aguardem, ele vem. São tradutores que fazem parte da nossa rede de contactos. Ok. Nós em tradução falamos muito de rede de contactos, sim, colaboração, sim. portanto, trabalho em parceria. Então, e muitos deles foram meus estudantes. Uau! Meus estudantes e fazem todos parte da minha rede de contactos. Então, e depois o nosso mercado de tradução acaba por ser pequeno de alguma forma. Então, conhecemos todos. Uau. Todos conhecemos. Perfeito. Então, Costa, eu trouxe aqui mesmo com o objetivo, a nossa série Viver de Tradução tem como objetivo mostrar às pessoas os principais players do mercado de tradução, interpretação e não só. É claro, apresentar quem são esses players e a visão desses players com relação a esse mercado, não é? Então, Costa, eu conheço-te, alguns dos teus estudantes te conhecem, o pessoal que trabalha com tradução te conhece, mas eu creio que na minha audiência deve ter muitas pessoas que não conhecem. Então, vamos lá começar a apresentar-se. Quem é o Costa Kassoma? Bom, Costa Kassoma, quem é? Falar de nós mesmos às vezes é um bocadinho desafiante. Okay. Mas o Costa Kassoma é um profissional de línguas. Portanto, eu tenho uma formação em linguística pelo ICHED, na época 2014, 2017. Mas muito antes disto, eu já trabalhava como professor de língua inglesa durante muito tempo, porque eu faço parte de uma geração já antiga, de estudantes que aprenderam a língua inglesa em 2002. Eu terminei o meu primeiro curso de língua inglesa em 2002. Num centro que hoje já nem sequer existe, não é? Uau! Mas era dos poucos centros naquela altura. Claro, fizemos a formação num ambiente em que pouco se falava de inteligência artificial, não é? Quase que o mundo nem sequer tinha noção de que cedo ou tarde viríamos a
a fazer parte deste mundo, não é? Digitalizado, globalizado. Depois da minha formação em 2012, começamos já na época a trabalhar com os novos estudantes. Portanto, já tínhamos terminado o nível avançado e começamos a trabalhar com os estudantes que lá corriam, não é? Para aqueles centros beginners. Depois fiz a minha formação de formador, lá no mesmo centro, naquela altura. E depois daí, toda a minha vida, portanto, foi justamente à volta do setor linguístico. Depois comecei a fazer traduções. Calma, vamos devagar. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Como é que começa? Como é que surge o seu interesse pela língua inglesa acima de tudo? Como é que começa o interesse pela língua? Bom, influência de alguém de casa, filmes, como é que começa exatamente? Bom, o começo da minha carreira tem muito a ver com o ambiente em que eu estava inserido na altura. Nós costumávamos, né? Eu tinha irmãos mais velhos que na altura já ouviam muitas músicas americanas, muitas músicas britânicas. Naquela altura existiam aquelas bandas muito famosas, né? Backstreet Boys, Westlife. Então ouvia-se muita música. E claro, né? Eu estando naquele contexto, naquele ambiente, não tinha como não ganhar algum interesse pela língua inglesa. Certo. Então este foi o começo. E depois também tínhamos os filmes, né? Assistíamos a muitos filmes na altura. Este foi o começo, mas na verdade a grande motivação para a aprendizagem da língua inglesa veio da minha mãe. Foi ela quem sugeriu depois que eu fizesse uma formação em língua inglesa, porque ela terá notado que eu tinha algum interesse pela língua inglesa. Portanto, ela sugeriu, e mais do que sugerir, pagou toda a formação. Uau! Pagou toda a formação. Então, tudo que sou desde o ponto de vista linguístico, eu devo a ela. A ela e ao meu pai, naturalmente. E durante esse momento, durante o período de formação, em algum momento da sua vida pensou que a língua inglesa seria hoje a tua source of income, a tua fonte de receita? Viverias da língua? Bom, quando comecei, Silvino, eu tive a certeza de que sim. Eu queria fazer uma carreira em linguística, porque eu já tinha a certeza que, naquela altura, quem falasse alguma língua estrangeira tinha a possibilidade de ter uma carreira muito, muito brilhante. Então eu tinha a certeza disto, tanto é que apesar de eu ter, em algum momento da minha vida, ter feito, portanto, uma formação no domínio da engenharia informática, mas nem sequer terminei porque a linguística falou mais alto, mas eu sempre tive a certeza que eu tinha que fazer a minha vida, portanto, na indústria linguística. Uau. Tive a certeza disto. E, claro, mantive a disciplina, a consistência, porque muitos dos meus colegas desistiram. Hoje muitos encontram-se a trabalhar noutros segmentos, mas eu continuo firme na indústria linguística e daqui não saio. Uau! Isso é bonito de se ouvir. Uau! Então, disse muito bem, antes já trabalhava como professor de inglês. Lembra-se do primeiro emprego, a primeira oportunidade que apareceu para trabalhar como professor? Lembro-me da primeira oportunidade. Para começar, na verdade, a primeira oportunidade foi no mesmo centro, porque quando nós começamos a trabalhar com estudantes do nível iniciante, nós já recebíamos algum estímulo, não é? Pelo facto de passarmos a maior parte do tempo lá no centro. E um dado muito interessante é que naquela altura nós fazíamos as coisas porque realmente gostávamos. Efetivamente. Estudávamos a língua inglesa, passávamos o dia todo no centro de formação. Aos sábados tínhamos os debates entre centros de formação, né? Íamos a um centro num sábado, no outro sábado íamos a um outro. No outro convidávamos os colegas de outros centros.
E eram aqueles debates muito interessantes, muito saudáveis, que realmente permitiram que eu pessoalmente crescesse, né, desse ponto de vista profissional. Não só eu, muitos colegas, né, e eu, portanto, fico muito satisfeito pelo facto de saber que muitos deles continuam a trabalhar também no domínio, portanto, linguístico. Mas depois daí eu vou para um outro centro de formação, vou para a Nocel, é um centro de formação que estava localizado no bairro Popular. E lá na Nocel eu tive a oportunidade então de receber o primeiro, entre aspas, não é? Porque já, tal como disse, já tinha alguma experiência no centro anterior, mas lá tive a oportunidade de receber oficialmente o primeiro emprego e começar a trabalhar com os estudantes daquele centro. E depois daí foi uma dança de centros. Vai Saí daquele nesse, centro, vou para naquele. um outro centro. É verdade que eu não fiz, portanto, não trabalhei apenas como professor de língua inglesa. Fiz muitas outras coisas, verdade seja dita. Mas todas elas estiveram de alguma forma relacionadas com a língua o inglesa. domínio da língua inglesa. Efetivamente. E Costa, quem te apresenta? Eu sei que quem fala inglês lida com questões de tradução, muitas das vezes, a maior parte da sua vida, porque as pessoas quando descobrem que alguém fala inglês, querem pedir para traduzir tudo aquilo que eles veem, não é? Certo. Mas quem lhe apresenta o mercado de tradução como ele é realmente, como um mercado profissional onde se pode construir uma carreira sólida? Quem lhe apresenta pela primeira vez esse mercado? Ou como entra em contato pela primeira vez com esse mercado? Bom, deixa-me dizer que na altura em que nós trabalhávamos como professores de língua inglesa, já fazíamos tradução. Mas eram traduções aquelas que comumente chamamos de traduções empíricas, não é? Sem qualquer domínio de técnicas de tradução, sem qualquer, portanto, noção muito abrangente sobre processos, procedimentos, métodos no âmbito da indústria da tradução. Mas já fazíamos não só tradução, mas também interpretação. Certo, certo. Porque sempre que convidássemos um profissional para nos falar um bocadinho sobre a sua carreira nos centros de formação, nós já fazíamos o papel de intérprete. Lembro-me de ter convidado na altura, com alguma ousadia, convidei um engenheiro da Angola, LNG, para nos falar um bocadinho sobre a sua carreira nos centros de formação. E como este engenheiro era americano, e portanto estava a falar para alunos do nível elementar e intermédio, então havia necessidade de termos um intérprete. Então eu já fiz o papel de intérprete naquela altura. Certo. Então já fazíamos muitas traduções. Mas desde o ponto de vista de maior conhecimento da indústria da tradução, e isto foi, não é? Portanto, esta é uma história já muito mais recente. Portanto, quando decidi fazer a formação de tradução, foi pelo CRETIU. Foi também pelo CRETIU? Foi pelo CRETIU também. Uau. Uma formação como tal foi pelo CRETIU. Mas tal como disse, eu já fazia traduções antes. Já fazia traduções antes, mas eu precisava realmente fazer uma formação que me ajudasse a ganhar maior visibilidade. Uma formação que me ajudasse a entender melhor os processos, as técnicas de tradução, procedimentos, estratégias, gestão de projetos de tradução, etc. Então tudo isso foi pelo CRETIU. Foi pelo CRETIU. Portanto, por isso é que eu separo a minha carreira. O antes e depois. Mas claro, não é? Quando olhamos para o total, eu nunca deixo de parte todos aqueles anos que fiz tradução, não é? Mesmo antes da minha formação. Mas, portanto, foi pelo CRETIU. Foi pelo CRETIU, exatamente. Foi pelo CRETIU. Foi pelo CRETIU e depois tive a oportunidade também de fazer várias formações de forma remota. Várias formações. Participei em mais de, sem sombra de dúvidas, participei em mais de 100 webinars, em mais de 100 masterclasses, muitos eventos. Tanto é que o meu currículo está todo ele, não é, cheio de eventos. Né?
portanto, no domínio da indústria. Achas que esse foi o diferencial para te colocar no mercado de tradução como tal? Quando eu falo mercado de tradução, trabalhar com empresas e tudo mais de maneira profissional. Essas formações, essa formação no Criativo e todos esses webinars, foi tipo, como é que vamos chamar? Foi o momento crucial, foi a ferramenta que te colocou no mercado como tal? Bom, fazer apenas a formação não nos dá qualquer visibilidade. Portanto, é necessário uma série de ações depois da formação para podermos nos posicionar melhor no mercado. Então, eu tive a oportunidade e a sorte de fazer parte do processo de fundação do Clutrad. Muitos devem conhecer o Clutrad, é o nosso clube de tradutores a nível da África Austral. E, naturalmente, como membro cofundador do Clutrad, eu consegui muito rapidamente posicionar-me a nível do mercado de tradução, porque eu constantemente dava a minha cara, as pessoas conheciam-me, tanto é que na altura em que o Clutrad realizou a sua primeira conferência anual internacional, eu fui o coordenador da equipa organizadora e na altura já falava com muitos profissionais de alta performance no nosso mercado, profissionais que tinham alguns mais de 10, outros mais de 20, outros mais de 30 anos de experiência. Então, esta relação que mantive com todos eles deu-me naturalmente a visibilidade que tenho hoje. E, portanto, tal como disse, não basta fazer uma formação, é necessário depois agir. Ok. E eu sempre fui muito ousado neste sentido, sempre agi. Claro, nunca trabalhei sozinho, foi sempre uma questão de networking. Networking. Eu sempre tive os melhores parceiros na minha rede de contactos, pessoas que me ajudaram a crescer profissionalmente, pessoas que me instruíram muito, e uma delas naturalmente faz parte também da equipa que fundou o Clutrad. É alguém que, portanto, não aparece muito, prefere estar sempre nos bastidores. Não aparecem. Não aparecem, mas realmente foi uma pessoa que muito me ajudou para ganhar a visibilidade que tenho hoje. Okay. Mas, Silvina, tal como disse, e repito, não foi somente uma questão de fazer a formação e ponto final. Foi uma questão de fazer a formação e depois começar a agir, porque realmente a formação é apenas o pontapé de saída. Okay. Depois da formação, começa realmente a nossa carreira. Boas. Agora, que comparação faz da altura que entrou no mercado de trabalho de tradução com o mercado atual? Que comparação faz? Bom, quando começamos, o mercado tinha a sua dinâmica naquela altura. Provavelmente era uma dinâmica compatível com os tempos, passados. Hoje temos uma dinâmica completamente diferente. Claro, cada tempo é um tempo, mas naquela altura nós produzíamos menos. Produzíamos menos. Okay. Portanto, deste ponto de vista não só financeiro, mas mesmo deste ponto de vista de visibilidade, de produção, deste ponto de vista da execução de muitos trabalhos de tradução, fazíamos muito pouco. Não é que as oportunidades não estavam lá, estavam lá, mas nós é que provavelmente não tínhamos esta visão que temos hoje do mercado. Okay. Então isto de alguma forma impediu-nos de produzirmos muito mais. Portanto, o mercado hoje é muito mais dinâmico, Hoje temos muitos clientes de tradução
Hoje já se valoriza muito mais o trabalho que nós fazemos como tradutores do que antes. Lembro-me de ter organizado um webinar em que falamos sobre portanto, a valorização do profissional de línguas, não é? Que somos nós, tradutores. Por quê? Porque percebemos que naquela altura os clientes nem sequer, alguns clientes não nos respeitavam. Portanto, era aquela coisa de dizer, olha, Silvino, vais fazer um trabalho de tradução e eu pago-te X. Não, mas X é um valor muito baixo, né? E depois os clientes diziam, não, isso é um trabalho normal, eu até posso fazer a tradução, eu falo inglês, posso fazer. E sempre disse, se o senhor pode fazer, então que eu faça a tradução. Ok. E falando já disso, que skills podem diferenciar, que habilidades diferenciam quem só fala inglês de quem é verdadeiramente um tradutor? O que é que acha, na sua visão? Quem apenas fala inglês, nem sequer pode chamar-se de professor, muito menos de tradutor, intérprete, ou seja o que for. Portanto, é o que se costuma dizer. Falar uma língua não nos habilita, não é, a exercermos, portanto, a função de professor, ou de tradutor, ou intérprete. É necessário muito mais do que falar a língua. Portanto, falar uma língua ou falar 2 ou 3 línguas é apenas o primeiro requisito. Ok. Este é o primeiro. Porque se não houver este, não se faz mais nada também, certo, não é? Certo. Então este é o primeiro. Mas para além deste, depois existem várias outras competências. O tradutor deve ter domínio das técnicas de tradução, deve saber um bocadinho sobre literatura, não é? Em tradução, deve conhecer os processos, os procedimentos a nível da nossa indústria, deve conhecer, portanto, estratégias de marketing, deve saber o mínimo de contabilidade, por exemplo. Portanto, ter domínio de línguas não nos habilita, não é o suficiente para o exercício da tradução como tal. Só para deixar mais interessante e para separar mesmo, falou de técnicas de tradução, podia sim falar de 2 técnicas assim rapidinho de tradução que eles não conhecem de facto e vocês utilizam muito como tradutores? Portanto, eu nem sequer vou falar das técnicas de tradução mais complexas, não é? Sim, das mais simples. Das mais simples. Estamos a falar para um público misto, alguns conhecem, outros não conhecem. Isto também serve para, portanto, encorajar aqueles que não conhecem ou que não fazem parte da indústria, mas que falam uma ou 2 línguas. Portanto, a tradução literal é uma das técnicas de tradução. A tradução literal, não é? E é das técnicas mais simples, não é? É aquela que permite o tradutor, portanto, tendo um segmento textual, um texto qualquer, fazer a tradução literalmente, aquilo que normalmente nós chamamos de tradução ao pé da letra. Ok. Portanto, é um tipo de tradução que não permite a troca, não é, de elementos no texto ou numa frase. Basta seguir literalmente tal como o texto de partida se encontra, não é? Em termos de posicionamento de palavras. É a tradução literal muito simples, não é? Por exemplo, se dissermos assim, o Silvino foi à escola. Aqui temos uma tradução literal. Silvino went to school, mas nada, né? Portanto, não se faz qualquer exercício muito complexo. Mas depois há uma outra muito interessante que é a transposição. Eu gosto muito da técnica da transposição. Portanto, a técnica da transposição é aquela que consiste na mudança de classe gramatical. Portanto, se eu tiver no texto de partida, que é o texto original, como nós também dizemos, de forma muito vulgar, se eu tenho um substantivo no texto de partida, ao fazer a tradução, eu posso transformar aquele substantivo em verbo. Posso transformar o substantivo em adjetivo. Portanto, isto é uma transposição. Eu mudo a posição ou a classe gramatical daquela palavra. Portanto, esta é uma técnica muito, muito interessante porque deixa... Aí demanda, sem dúvida, também o conhecimento profundo da tua própria língua, como é que eu posso dizer? Da língua de partida, da língua de partida. A de chegada? A de chegada, certo. A de chegada, certo. A de chegada.
Porque Sem você sombra de tem que entender dúvidas. o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um adjetivo. verbo. Se não souber isso, só sabe falar a língua, Exatamente. nem adianta falar de transposição com essa pessoa. Não adianta falar. E normalmente quando nós falamos sobre as técnicas de tradução, nas minhas aulas, a primeira pergunta que eu coloco aos meus formandos é: quais são as classes gramaticais que vocês conhecem em língua portuguesa? Em Ok, língua portuguesa, que é a nossa língua de chegada. certo. Porque se nós não sabemos quais são e quantas são as classes gramaticais na nossa língua de chegada, Já complica. já começa, exatamente, já é um impedimento para a aplicação efetiva da técnica da transposição. Ok. Porque ela exige o domínio das classes gramaticais. Então, é uma exigência que o tradutor, por exemplo, do paralinguístico português-inglês ou inglês-português, domine efetivamente as duas línguas, principalmente nas questões gramaticais, para fazer toda essa brincadeira, vamos assim dizer, essa transposição. Por exemplo, a transposição é bem interessante, para transformar um substantivo em verbo, um adjetivo. É preciso conhecimento linguístico É suficiente. preciso, sim, conhecimento linguístico. E, na verdade, o conhecimento que se exige das duas línguas é mesmo um conhecimento avançado. Portanto, quem quer ser tradutor deve ter o domínio avançado de duas línguas, no mínimo. Ok. Então, vamos supor, eu falo inglês e português. Eu tenho o domínio avançado e depois reúno todos os outros requisitos que eu mencionei, porque não basta falar duas línguas. Então, eu posso fazer traduções, né? Traduções profissionais, traduções com qualidade. Mas eu costumo dizer aos meus formandos o seguinte: a indústria não se fecha somente àqueles que têm domínio avançado. Quem tem um domínio intermédio da língua pode, ou seja, é um indivíduo elegível Ok. para, portanto, para se tornar tradutor. Mas, claro, desde que ele não se fecha no nível em Intermédio. que está. Continua a exatamente. evoluir constantemente. Constantemente. Não é? O mesmo podemos falar sobre o domínio da língua portuguesa. Se hoje eu tenho um domínio intermédio, amanhã eu devo ter um domínio avançado. Portanto, aqui introduzimos o conceito de desenvolvimento profissional contínuo. O tradutor não se fecha apenas, não é, portanto, nas competências que tem hoje. Deve de tudo fazer para ganhar mais competências. Portanto, cada dia que passa é uma oportunidade que o tradutor tem para se profissionalizar, para aumentar as suas competências, ganhar maior visibilidade no mercado e, em última instância, conseguir maior número de clientes. Porque, no fim do dia, tudo sobre quantos clientes tenho e a forma como eu trato os meus clientes, a forma como eu faço entregas no domínio, portanto, da tradução. Voltando para o mercado e clientes, já há demanda suficiente hoje para que alguém viva somente de tradução? Bom, esta é uma pergunta muito interessante, Silvino, muito interessante. E a minha resposta é a seguinte. Viver somente da tradução é possível ou não? Depende. Depende. Vamos lá, quais são os fatores? Vamos lá. Portanto, eu trago apenas um único fator. Ok. Um único fator que depois pode ter outros vários fatores, mas, portanto, eu aqui gostava de apresentar apenas um único fator. Depende de quê? Depende de quem realmente é o tradutor, é o profissional. Por quê? Porque nós temos os high performers e temos os low performers. Se a pergunta for dirigida aos high performers, é possível ver da tradução como high performer? É. Completamente possível. Que tal aprofundar um pouco mais quem são os high performers? Os high performers e low performers. Ok. Portanto, quem é o high performer? O high performer é aquele profissional que, depois da formação, começa logo a agir. Voltamos ao conceito da ação. Não basta fazer a formação, temos que agir. É aquele profissional que, depois da formação, começa logo a trabalhar, portanto, na construção da sua marca pessoal, começa logo a fazer o seu próprio marketing, não é? E uma das melhores estratégias de marketing
é mesmo word of mouth. Word of mouth. Word of mouth. Okay. O Silvino é meu amigo, eu digo assim, Silvino, olha, eu sou tradutor profissional. Ok, esse chama-se word of mouth. É word of mouth, é mesmo boca a boca. Interessante. É boca a boca. Porque muita gente pensa em plataformas digitais, etc. Né? Elas são um plus, né? Elas constituem uma grande vantagem. Mas a estratégia, uma das estratégias mais assertivas é o word of mouth. Ok. É dizer assim lá no bairro, olha, vizinhos, eu faço tradução. Ok. Eu sou tradutor. E eu trago sempre um exemplo, né? Eu levo sempre um exemplo às minhas aulas, para as minhas aulas. Eu tinha me encontrado com um ex-colega e, portanto, já se passavam muitos anos desde o nosso último encontro. E enquanto conversávamos, perguntámos um ao outro, o que fazes agora? Ele disse-me que era jurista, que estava agora a trabalhar, portanto, num escritório de advogados. E depois disse assim, olha, eu sou tradutor. Aproveitei a oportunidade para dizer, eu sou tradutor. Certo. E quanto menos esperava, ele disse-me assim, olha, és tradutor, Costa? Yeah. Nós temos um cliente que recentemente estava à procura de um tradutor por causa de um processo. Eu disse, olha, estou aqui em carne e osso. Uau! Foi desta forma que consegui mais um cliente. Portanto, os high performers são aqueles tradutores que, depois da formação, vão atrás dos seus clientes. Depois da formação, começam logo a fazer traduções. São aqueles que mantêm a disciplina, são aqueles que mantêm a consistência, são aqueles que têm realmente vontade de crescer desde o ponto de vista profissional, são os high performers, ou seja, são aqueles que conseguem semanalmente trabalhar num ou noutro projeto, ou de tradução, ou de revisão linguística, ou de interpretação, ou mesmo de gestão de projetos. Bom. E eu, a esta pergunta, Silvino, no meu caso, eu digo que sim, por quê? Porque eu sou um high performer. Uau! Eu tenho traduções todos os santos dias. Todos os dias eu tenho traduções. Todos. Como é que você consegue isso? É aqui o conceito de high performer. Okay. Eu vou atrás de clientes. Eu faço marketing. Uau! E depois há um outro elemento muito importante. Na nossa relação com clientes, temos que saber respeitar o processo, né? Procedimentos, prazos acima de tudo. Okay. Porque se eu sou um profissional disciplinado, eu tenho maior probabilidade de conseguir muitos clientes. Porque hoje eu trabalhei com o cliente A, consegui fazer a entrega dentro dos prazos ou muito antes do prazo e depois é um trabalho com muita qualidade. Aquele cliente depois vai recomendar os meus serviços a um outro potencial cliente. E depois é assim que a minha rede de contactos, não é, começa a ganhar exatamente outras proporções. Uau. Portanto, para quem é high performer, consegue viver da tradução em Angola, sem sombra de dúvidas, consegue viver. Okay. Mas para quem é low performer, é um tradutor, mas faz uma tradução mensalmente. Faz uma tradução de 15 em 15 dias. Às vezes não tem sequer um trabalho de tradução ao longo do mês. Este não consegue viver, Silvino, da tradução. Não. Não podemos aqui vender sonhos no podcast e dizer, não, basta ser tradutor e já podes viver da tradução. Não será possível. Falaste aqui em vender sonhos. Eu vi no post da Zenaida, uma tradutora bem conceituada, também já recebi a mesma mensagem de pessoas que falam inglês e dizem, epá, tá bom, eu falo inglês, mas até agora não vi nada, não ganhei nada com essa língua. É engraçado que eu vi isso há tempos no post da Zenaida, ela falava sobre as vantagens de ser tradutor, intérprete. Depois de uma semana recebi a minha mensagem no meu canal do YouTube. O cara foi lá comentar, para vocês continuem com o inglês, tá bom, mas eu até agora não vi nada do inglês. Sim. Portanto, é tudo sobre aquilo que nós dissemos, não é? Não basta a formação. Eu devo ter a capacidade de, como tradutor, de me reinventar. Okay. Cada dia que passa, eu devo fazer alguma coisa que impacta diretamente a minha portanto, função ou o meu trabalho como tradutor profissional. Uau.
Há um dos estudantes que foi ter comigo e disse-me assim: Formador Costa, já terminamos a formação, já se passaram 5 meses, mas eu não consigo fazer nenhuma tradução, até hoje não consegui nenhum cliente. E eu perguntei, mas o que é que tu tens feito? Diga-me lá, em termos de marketing, em termos de estratégia, em termos de, portanto, de networking, o que fazes? Certo. E ele disse-me, não, eu tenho estado a conversar com algumas pessoas, a tentar buscar clientes, etc. Eu disse, olha, isto não é suficiente, não é suficiente. Hoje em dia, nós temos as redes sociais. Qualquer profissional tem uma rede social, tem o Facebook, tem o Instagram, ou seja o que for. É mesmo lá, no teu perfil, em que tu deves começar. Assim mesmo. Se tu és tradutor, primeira coisa, deves construir o teu perfil profissional no LinkedIn. Tens de ter um perfil que seja atrativo. Naquele perfil, tu vais lá colocar quem realmente tu és. Vais dizer assim, olha, eu terminei recentemente a minha formação em tradução e faço traduções no domínio A, B, C e D. Porque em tradução nós falamos de especialização. Não se faz tradução... Olha, já estava para fazer essa pergunta. Se vale a pena ser um generalista ou um especialista quando o assunto é tradução. Eu quero ser um tradutor, tá bom. Quem serei eu? Um generalista ou um especialista? O que é que tu aconselhas pela experiência? Pela experiência, o recomendável é que sejamos especialistas. Okay. Isto é o que a indústria recomenda, não é? Portanto, falamos de áreas de especialização em tradução. Mas agora, eu digo assim, o tradutor não se deve fechar numa área de especialização, porque senão não produz quase nada. Exatamente. Certo. Então, quanto mais áreas de especialização tivermos, melhor. Não é? E depois, a indústria não limita as áreas. Se eu puder ter mais de 30 áreas de especialização, melhor. Ok. Claro, desde que eu seja um profissional competente naquelas áreas, porque não basta dizer, olha, eu faço traduções no domínio jurídico e o tradutor não percebe nada sobre a área jurídica, não faz sentido. Certo. Tem que ter competências. Então, aconselhável, se possível, eu quero me tornar um tradutor e atuar no setor jurídico. Se eu puder fazer alguma formação introdutória sobre a área, é perfeito. É perfeito, é perfeito. Okay. Portanto, nós temos várias formas de nos profissionalizarmos, de nos especializarmos. Uma delas é através de formações. Certo. Se eu quero me tornar um tradutor jurídico, eu posso começar por fazer uma formação uma formação de direito, ou uma outra formação no domínio jurídico, porque mesmo o domínio jurídico é muito abrangente. Sim. Portanto, esta é a primeira forma, não é, pela qual nós podemos nos especializar, e a segunda é através da própria experiência. Ok. Por exemplo, eu sou um tradutor especializado no domínio de petróleo e gás. E depois a pergunta vai ser como entrar na área de petróleo e gás. Na área de petróleo e gás. Continua. Eu sou um tradutor com especialização nesta área, mas repare, Silvino, que eu entro para esta área não através de uma formação, inicialmente, mas através da própria experiência. Eu começo a fazer traduções na área de petróleo e gás com o apoio de um revisor profissional, um revisor sénior. As minhas traduções eram revistas por um tradutor sénior no segmento de petróleo e gás. E eu fui aprendendo, fui aprimorando as minhas competências no domínio de petróleo e gás. Eu faço hoje uma tradução, envio ao revisor, ele faz a revisão, faz as anotações, eu tomo nota daquilo, digo, ok, esta expressão é traduzida desta forma na indústria, aquela é traduzida daquela forma, e vou anotando tudo, e à medida que vou fazendo outras traduções, e naturalmente implementando todas aquelas anotações que são feitas nas traduções anteriores, eu vou ganhando maior consistência e vou naturalmente ganhando maior profissionalismo. E depois eu tive a oportunidade de fazer várias formações no domínio de petróleo e gás. Estas ajudaram-me bastante a entender melhor os processos, ajudaram-me melhor a entender uma grande parte das terminologias que são utilizadas no domínio portanto, do petróleo e gás. E hoje eu sou o profissional que sou, portanto, neste segmento de petróleo e gás, graças às formações que fiz
e também pelo facto de ter beneficiado durante muito tempo do apoio de um revisor sénior. Não só de um revisor, foram vários revisores. Ok. Não é? E voltamos àquela questão, Silvino, networking. Networking, certo. É tudo sobre networking. Os tradutores não são profissionais que se isolam, né, no seu canto, no seu espaço. Portanto, nós vivemos apenas dentro de uma rede de contactos. E as coisas fazem-se dentro da rede de contactos, porque sozinho não conseguimos fazer nada no fim do dia. Não conseguimos fazer nada. Mas como é que se entra em petróleo e gás? Eu creio que é o sonho de muitos tradutores e não só, de muita gente. Não só tradutores, é uma área que na verdade que muita gente quer entrar. É o networking? Para começar, sim, o networking é importante. É a chave. O networking é a chave. É a chave. Tal como disse, nós tradutores não nos fechamos. Certo. E o networking, portanto, é o networking e visão. E visão. Okay. E visão. Okay. E depois da visão há um outro elemento muito, muito importante, não é? Nós costumamos falar muito sobre os links. Mas essa casa dos links às vezes me questiono, mas o link e o networking não será a mesma coisa? Portanto, há uma ligeira diferença entre links e networking. Eu posso fazer parte de uma rede de contactos só. Né? Eu tenho o Silvino como um colega que faz parte da minha rede de contactos, mas depois se não houver links, né? Portanto, os links servem justamente para nos conectar a outros profissionais, né? Mesmo que não façam parte da nossa indústria de tradução, mas os links servem justamente para nos conectar e depois nos catapultar para outros níveis. Portanto, ter rede, há muita gente que tem várias redes de contactos, mas nem por isso conseguem chegar ou conseguem atingir, portanto, os níveis ou as metas que traçaram. Portanto, é também uma questão de links. E como é que funcionam os links? Voltamos à conversa do word of mouth. Ok. Se eu tenho uma conversa com um amigo qualquer, um ex-colega, um conhecido, eu devo dizer quem realmente sou. Eu devo posicionar-me de tal modo que, quando houver uma oportunidade, eu consigo logo agarrá-la, não é? E não deixá-la passar. E depois, os links também podem surgir dependendo daquilo que tu entregas em termos de resultados. Sim, se tu fazes traduções excelentes, tal como disse, os clientes que recebem aquelas traduções depois vão recomendar os teus serviços a outros potenciais clientes. Então, isto é link. É um link que consegues, que depois vai levar-te a outros links. Okay. Portanto, é assim que a nossa indústria funciona, né? Links, networking, visibilidade, estratégia. E competência. Competência. Porque não adianta conhecer muita gente e depois não ser competente. E não ser competente, exatamente. Né? É o que não faz sentido. Okay. Mas nós, Silvino, uma coisinha muito rápida, voltando àquela conversa do high performer, low performer. Não falamos da verdade. Continua. Exatamente. Os high performers conseguem viver da tradução. Conseguem, normalmente. E o nosso mercado tem muitos exemplos de high performance. Eu conheço muitos profissionais que são high performers. Muitos deles. E, naturalmente, não estou a mencionar nenhum deles, mas eu devo dizer, sem medo de errar, Silvino, que há profissionais, há tradutores, há intérpretes no nosso mercado que mensalmente conseguem fazer acima de 8 milhões de kwanzas. Oh, meu Deus. Sem qualquer exagero. Oh, meu Deus, eu vou querer ser intérprete e tradutor, pá. Eu vou querer, pessoal, me desculpa, mas eu vou querer entrar nessa área, hein? Vocês aí. Seja bem-vindo, Silvino. Sem qualquer exagero, há profissionais que conseguem fazer muito mais, acima até deste valor. Oh, meu e Deus. Eu não estou somente aqui a vender sonhos. Eu não estou a vender sonhos por quê? Porque muitos destes profissionais, destes tradutores e intérpretes, recebem pagamentos das minhas mãos. Oh, meu Deus, eu estou com a pessoa certa. Então, eu não estou a falar somente de números, porque eu faço pagamentos. Uau! Eu, no meu perfil, Silvino, eu coloquei, não é? Quando enviei meu perfil, eu disse também que faço, agora, nos últimos tempos, faço gestão de projetos, não só de tradução, mas também de interpretação.
Já, ok, sim. Eu faço muitos. E só para terem uma ideia, grande parte dos últimos eventos, né, de grande nível, aqui a nível do país, que precisaram dos serviços de interpretação, eu lá estive a coordenar a equipa de intérpretes. Uau! Começando portanto, a Cimeira Estados Unidos da América-África, que foi uma cimeira coberta pelos nossos serviços de interpretação, e naturalmente eu trabalhei com vários intérpretes. Uau. E depois tantas outras cimeiras e eventos em que estive a fazer o papel de coordenador e gestor de projetos de interpretação. E eu fiz o pagamento a estes intérpretes, por isso é que não estou a inventar números. Estou a dizer que é possível, mas claro, né, são profissionais high performers, certo? Que sabes que vão dar o resultado. Exatamente. São intérpretes que semanalmente têm 1, 2 ou 3 eventos. Uau. É possível. Uau. Agora, quem não está neste nível, que são os low performers, não conseguem viver somente da tradução. Então não podemos vender só dizer que, olha, todo mundo pode viver da tradução. Não. Uau. Quem é low performer não vai ver da tradução. Não vai ver da tradução. Mas claro, quem é low performer encontra aqui uma oportunidade, uma porta aberta para se tornar um high performer. Exatamente. Eu penso que depois de ver esse podcast, quem não tiver mudança de atitude é porque não quer de facto ter high incomes, não quer ter dinheiro. Income. Ok. Porque a nossa indústria tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Pessoal, vocês estão a assistir. Eu estou aqui sentado, já estou a... Como é que se diz? No português, como nós dizemos, já estou a sair a ambição. Já estou a ter ambição quanto a isso. É melhor vocês aproveitarem o máximo desse podcast, porque o Costa falou uma coisa que é verdade e as pessoas devem ter em nota. Ele faz pagamento, ele contrata as pessoas para fazerem o serviço. Então estamos a ouvir da pessoa certa. E depois há uma, rapidamente, peço desculpas, só para acrescentar, há uma portanto, empresa internacional, a NIMS Insights, que faz estudos de mercado no domínio da nossa indústria, de prestação de serviços linguísticos. E, portanto, esta empresa apresenta números, né? Apresenta estimativas financeiras. E se nós olharmos para, portanto, as projeções feitas desde 2018 e olhando para os números, nós vemos para este ano, 2026, a projeção financeira que se fez é que a nossa indústria de prestação de serviços linguísticos irá faturar 73,4 bilhões de dólares. Uau! E a projeção que se fez para 2027 é de 74,1 bilhões de dólares. Portanto, o dinheiro está lá. Mas como é que chegamos lá? Através do high performer. É da high performance. Se não formos high performers, não chegamos lá. Mas a indústria tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Ok. Falando dessa questão do dinheiro que existe dentro da indústria, diz-me uma coisa. Quais são os setores mais rentáveis? Eu quero me tornar tradutor, intérprete, tá bom. Qual é o setor mais rentável? Quais são os setores que eu devo olhar? Bom, para começar, vamos falar de segmentos. Né? A nossa indústria de tradução é ampla, mas nós temos vários segmentos dentro da indústria. Temos profissionais que fazem somente tradução, temos aqueles que fazem somente interpretação, temos profissionais que fazem somente legendagem, temos que fazem dobragem ou dublagem, como dizem os brasileiros, temos aqueles que fazem transcrição, temos aqueles que fazem somente localização. Portanto, temos vários segmentos. Legendagem eu faço aquilo, legendagem do meu podcast, quase é o trabalho que eu faço. Já sofri antes da IA, eu fazia de forma manual. De forma manual. Às vezes levava uma semana. Imagina que eu naquela altura nem gravava conteúdo de 1 hora como eu faço agora. E era manual, manual, muito trabalho. E às vezes aquilo era bilingue. Às vezes foi uma entrevista bilingue, outra trilingue. Traduzi uma a uma. Hoje, graças a Deus, eu uso a inteligência artificial e me ajuda, não importa se a entrevista for bilingue. Depois eu só faço o proofreading, só faço a revisão. Então esse mercado ainda está a funcionar, da legendagem? O mercado da legendagem, sim, está a funcionar. Ok, pode continuar depois o que estavas a falar, desculpe aí. Então, dependendo do segmento, não é, nós podemos então dizer o seguinte: quem faz tradução e interpretação ao mesmo tempo tem
maior probabilidade de fazer muito mais, de produzir muito mais desse ponto de vista financeiro e naturalmente ganhar maior visibilidade. Certo. Eu costumo dizer aos meus formandos que o casamento entre tradução e interpretação é dos mais perfeitos que existem na história do mundo. Uau! É dos mais perfeitos. Por quê? Porque o profissional não se limita apenas num segmento. Se ele hoje não tem um trabalho de tradução, tem um de interpretação, certamente. Se não tem de interpretação, tem um de tradução. Uau. Mas, claro, não é? Há muitos profissionais que fazem apenas tradução. Porquê? Porque percebem que a interpretação é muito mais exigente. Muito mais exigente. Tempo real. Tem tempo real. E, portanto, assumem que não reúnem os requisitos e as competências necessárias para fazer a interpretação, mas a partir de qualquer indivíduo pode fazer a interpretação desde que tenha, naturalmente, competências suficientes para tal. Então, tradução e interpretação é a combinação mais perfeita. Okay. Mas, claro, quem faz apenas tradução, não é? E é high performer, continua assim a produzir muito, não é? Desde, naturalmente, que tenha disciplina, foco, consistência e desde, naturalmente, que se comprometa com a indústria. Porque, no fim do dia, é uma questão de compromisso com a indústria. Okay. Há profissionais que não se comprometeram com a indústria. Por isso é que fazem hoje uma tradução, portanto, não mantêm a mesma disciplina, amanhã já não têm a tradução. Então, é necessário mantermos a disciplina. E sobre disciplina, consistência, eu tenho muitos exemplos. Okay. E se me permitir, Silvino, mencionar alguns nomes, não é? Pelo menos destes profissionais muito recentes, que nós até tivemos a oportunidade de fazer parte das suas carreiras, não é? Eu mencionaria o Augusto Cristiano, okay, e o Silvano Kimoma. Kimoma, certo. Porquê? Porque são profissionais que fazem os seus trabalhos diariamente, mas com um nível de compromisso muito elevado. Uau. Um nível de compromisso muito elevado, muita consistência, muita resiliência, porque resiliência, portanto, é a capacidade que nós temos de resistir, não é? Sempre que encontrarmos dificuldades, obstáculos ou qualquer tipo de impedimento. E estes profissionais hoje em dia, servem como referência para outros profissionais. Servem como referência. Ok. Então, segmentos, falou primeiro de segmentos, tradução e interpretação é o melhor segmento para quem quer realmente fazer dinheiro na área de tradução e interpretação. São a partida são não diria os mais importantes, sim, mas os mais estratégicos. Okay. Os mais estratégicos. Porque não é, muita gente faz legendagem, sim, é verdade. Mas o segmento da legendagem, a procura é muito reduzida. E depois é um segmento que não tem muita visibilidade no nosso mercado, não é? Quem faz nunca aparece. Quem faz nunca aparece. Então fica meio complicado. Aparece. Agora, pouca demanda. Vamos falar de precificação. Esse é um dilema. Entrei no mercado de tradução e interpretação. Como precificar? Como precificar quando há solicitação de trabalhos? Pela tua experiência, como é que se deve precificar? Bom, a nossa indústria de tradução não apresenta números exatos, okay, desde o ponto de vista de precificação. A nossa indústria não diz assim, olha, tens que cobrar X ou tens que cobrar Y. A nossa indústria funciona muito na base das especificações. Tu tens um projeto, Silvino, temos que olhar para as especificações. Primeiro, qual é o par linguístico para aquele projeto? Porque okay, isso faz toda a diferença. Qual é o par linguístico? Qual é o nível de complexidade daquele projeto? Portanto, trata-se de uma tradução livre ou uma tradução muito técnica. Okay. E se for técnica, qual é o segmento? É petróleo e gás? As traduções técnicas no domínio de petróleo e gás chegam a ser muito mais caras. Okay. Então, qual é o segmento? Qual é o prazo? Qual é o nível de urgência? É um projeto que pode ser entregue depois de 15 dias ou é um projeto em que o cliente está a dizer assim, olha, eu preciso desta tradução feita já amanhã. Okay. Então, são, portanto, todas estas variantes, que nós chamamos de especificações,
que, portanto, concorrem para a precificação. Agora, é verdade que a indústria apresenta-nos apenas referências, e aqui falando particularmente da indústria local, a nossa angolana, nós temos referências, né, em termos de precificação. Durante muito tempo, a ATIA, que é a Associação de Tradutores e Intérpretes de Angola, utilizou a taxa de 5.000 kwanzas como referência. Ok. Portanto, era o valor por página. Por página, ok. Até hoje, muita gente continua a praticar, muitos tradutores continuam a praticar esta taxa, 5.000 kwanzas por página. Mas é apenas uma referência. A indústria não está a dizer assim, Silvino, se não for 5.000 kwanzas, então tu não estás a cobrar da forma mais certa. Portanto, é uma referência. Se é referência, estamos a dizer que é apenas o nível mínimo, é o limite. Né? Então, tu pegas na referência e depois podes, dependendo naturalmente das especificações, podes encontrar o valor a precificar para aquele projeto. Okay. Mas 5.000 kwanzas seria a referência. E depois, não é, cada tradutor, dependendo também das suas próprias competências, podia então precificar, a partir desta referência, tal como disse, podia, não é, precificar 10.000 kwanzas por página, 12.000, 15.000, 20.000, 25.000. E, não é, eu sei que no mercado angolano as empresas tendem a cobrar muito mais, não é? Muito mais, um valor muito acima desta referência. Mas, portanto, tal como disse, temos referências apenas, e depois cada tradutor consegue encontrar o seu preço e fazer o seu trabalho. Bom. Se me perguntares, Silvino, quais são as taxas que eu pratico, e eu não tenho aqui qualquer receio em dizer, eu faço cobranças por página no valor de 15.000 kwanzas. Really? 15.000 kwanzas. Eu sei que alguém dirá assim, epá, 15.000 kwanzas, não devia ser mais. Mas é claro que tem que olhar para o perfil que você construiu como profissional. Exatamente. Isso também conta. Também conta. Eu não sou tradutor, não tenho experiência, não vou chegar, vou dizer que quero cobrar 15.000 kwanzas igual a ele. Exatamente. Não tem lógica. Ele tem uma carreira feita, sólida na área de tradução e interpretação. Ok. E eu sou um profissional muito flexível. Muita gente, provavelmente depois de assistir ao podcast, vai dizer assim, epá, tu estás a cobrar muito pouco, 15.000 kwanzas. Uau. Mas este é o meu valor, 15.000 kwanzas. Eu posso cobrar 15.000 kwanzas, ou 20.000, ou 25.000, dependendo, portanto, das especificações, mas 15.000 kwanzas é o valor que cobro normalmente. Okay. Portanto, isto é ser flexível também. Não adianta cobrar 100.000 kwanzas por página e ter apenas um cliente por mês, ou 2 clientes. Peraí, deixa eu ver. Eu já estava a entender que o 15.000 kwanzas é o mais alto. Ainda não é o mais alto. Não é o mais alto. Nós temos colegas que cobram, é verdade que temos colegas que cobram um valor muito exagerado. Okay. Muito exagerado. Mas claro, depois são colegas que dizem assim, não, olha, eu cobrei este valor porque o cliente realmente conseguiu pagar. Portanto, e depois vem ali a ideia de que cada cliente é um cliente. E fica confuso. Exatamente. Mas claro, nós não podemos cobrar valores muito exagerados. E portanto, dizer assim, olha, eu cobro 100.000 kwanzas por página, eu como tradutor freelance, tradutor independente, 100.000 kwanzas por página, eu diria que é um valor muito exagerado. Agora, é verdade que no formato empresa, há outras nuances. Okay. Existem empresas de tradução que cobram até 120.000 kwanzas por página. Eu conheço empresas de tradução aqui no nosso mercado que cobram este valor. Mas agora me diz uma coisa, o par linguístico influencia no preço? Quais são os pares linguísticos mais caros? O par linguístico influencia. Quanto menos comum for o par linguístico, maior será a taxa. Uau! Eu lembro que alguém ligou-me há algum tempo, queria uma tradução de alemão e parece que estava muito caro. Bernardo, me arranja só tradutores de alemão e tudo mais. Sim, um par linguístico como, por exemplo, alemão-português, as taxas serão mais caras
Inglês-português. O inglês-português ou o francês-português. Certo. Inglês-português, para começar, não é dos pares linguísticos Mais acessível. mais acessíveis. Não é? Ok. Também pelo facto do inglês ser agora uma língua franca, uma língua comercial, Existem muitos profissionais no mercado para fazer o trabalho. Muitos Já profissionais. um árabe, alemão, mandarim, já fica mais... russo. Certo. Portanto, chegam a ser taxas muito, muito elevadas. Então, como profissional, se conheces algum poliglota que está a apostar nessas línguas, aconselharias a aprofundar porque pode ter mais receitas? Mais receitas, mas também, portanto, há um outro menos elemento. Trabalho. Menos trabalho, porque há menos frequência de solicitações, por exemplo, para árabe, português, menos frequências. Eu, por exemplo, sei que o curso de alemão, por exemplo, é bem mais caro que o curso de inglês. A procura o número é reduzido. Porém, quando as pessoas estão a procurar para fazer um curso de alemão, eles não têm receio de pagar. Não têm receio de pagar, exatamente. Não tem É um par não é pouco comum. Certo. É pouco comum, então a tendência é de termos taxas muito, muito elevadas. Mas, portanto, estas, tal como mencionei, são as taxas que pratico, porque eu prefiro ter 10 clientes que paguem 15 mil kwanzas a ter um cliente apenas que paga 100 mil kwanzas. Yeah. Porque no fim do mês eu teria trabalhado em 15 projetos ou mais projetos, terei 15 ou mais clientes, quando na verdade o tradutor que cobra 100 mil terá apenas um único cliente ou 2 clientes e um único projeto. Uau. Portanto, eu tenho a possibilidade de ganhar maior visibilidade, tenho a possibilidade de produzir muito mais e tenho naturalmente a possibilidade também de conseguir, não é, mais clientes do que o profissional que, não é, que cobra cobrar 100 mil kwanzas. 100 mil kwanzas, não é como se quisesse, não é? No único trabalho, ganhar. Exatamente. Não podemos deixar de falar de inteligência artificial. Como é que achas que a inteligência artificial está a mudar esse mercado de tradução? Está a influenciar, quer seja positivo ou negativamente, o mercado de tradução? Bom, a inteligência artificial agora é um facto. É um facto. E, portanto, muitas vezes as pessoas questionam-nos, né? Na verdade é uma questão que se tornou universal. Sim. Será que os tradutores serão substituídos pelo facto de hoje vivermos num mundo muito mais digitalizado? Hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, mas a resposta é muito simples, Silvino. A resposta é: aqueles profissionais que não acompanharem esta evolução, não acompanharem este progresso da indústria, certamente serão substituídos. Serão. Por quê? Porque se o profissional hoje tem a possibilidade de trabalhar com uma inteligência artificial para acelerar o seu trabalho e produzir mais, e não quer fazê-lo, este será substituído. Agora, os profissionais que acompanham a evolução da inteligência artificial, quando surge um novo software, ele está lá pertinho e com vontade de adotar aquele software. Quando surge uma inteligência artificial, ele está ávido para explorar aquela inteligência artificial e integrá-la, né, durante o exercício das suas funções como tradutor. Este nunca será substituído. Pelo contrário, este conseguirá dobrar ou multiplicar as suas receitas. Este terá a possibilidade de fazer trabalhos de tradução de forma muito mais célere. Um projeto que podia levar uma semana, ele agora consegue executar um projeto em 3 dias. Certo. Por quê? Porque está a tirar, portanto, maior proveito da inteligência artificial, ou das inteligências artificiais. Desculpa. Portanto, não é tanto uma questão de substituição, é uma questão de estratégia. Okay. Os mais estrategas não serão substituídos. Os menos estrategas serão substituídos. Só para dar um exemplo, eu disse há pouco que
Antigamente eu levava semanas para legendar um vídeo, levava semanas. Mas depois de eu incorporar a inteligência artificial no meu trabalho, hoje um vídeo que eu levaria semanas, eu faço em minutos. Em legendo minutos. em minutos. Por isso eu preciso fazer o proofreading e tenho aí o resultado daquilo que eu trabalho. Isto é um exemplo muito prático Muito de alguém que está a tirar o maior proveito das tecnologias. Certo. Hoje eu faço trabalhos de tradução que, não é, há alguns anos levavam muito tempo e tinham, portanto, um grande nível de complexidade. Imagine, Silvino, trabalhos com muitas tabelas, ou há aqueles documentos que nós recebemos que nem sequer são editáveis. Certo, não é? certo. E alguns são digitalizados ou escaneados, como também dizemos. Hoje em dia, tu pegas num trabalho, não é, desta natureza, com um maior nível de complexidade, tens uma inteligência artificial, não é, tens um software de tradução, consegues, sem qualquer dificuldade, executar aquele trabalho. Falando já em softwares de tradução, que CAD tools tu recomendarias para quem está a começar? Bom, existem várias CAD tools. Certo. Há uma CAD tool que é muito recomendada para tradutores iniciantes. Desculpa, antes de falar dessas CAD tools, explique só às pessoas o que são CAD tools. Bom, CAD tools são ferramentas automáticas de tradução. Ou seja, o CAT vem mesmo de Computer Assisted Translation. Portanto, são ferramentas que ajudam o tradutor a fazer o seu trabalho, que é traduzir, com recurso a estas ferramentas. Portanto, são softwares de tradução muito eficientes. E uma das grandes características das CAD tools, portanto, é o facto delas possuírem memórias de tradução, né, as translation memories, e também o facto de possuírem bases de termos. E a grande vantagem é, toda tradução que eu fizer com recurso àquela ferramenta, ela automaticamente memoriza a tradução e depois vai permitir que o próximo projeto de tradução seja executado de forma mais rápida. Porquê? Porque eu tenho várias terminologias lá na memória e depois a CATU, não é, faz a maior parte do trabalho e o tradutor está apenas ali para fazer o trabalho de proofreading e depois o quality assurance, não é, que é certificar-se de que é um trabalho com qualidade e que pode naturalmente ser entregue ao cliente. Certo. Então, uma das CATUs recomendadas para tradutores iniciantes é o Cafetram. Cafetram é uma CATU muito recomendada para... É free? Todas as CATUs têm o formato free, trial, o trial, mas claro, quem quiser ser muito mais produtivo deverá optar pela aquisição de uma licença. Mas depois existem Mas uma licença não é barato. Ou depende do software. Por exemplo, eu sei que os softwares mais famosos são o Trados e o outro, só por aí 200 e tal. Sim. Se bem que, Silvino, a questão hoje do mais caro, menos caro, depois entra no relativismo também. Porque eu hoje, em função daquilo que produzo, eu consigo fazer a aquisição de uma licença anual. Certo. Sem qualquer dificuldade. Não é? Porque então, em função do que produzo. Há níveis. Tu produzes tanto, então podes comprar aquela. Podes comprar. Para o iniciante, será que o Cafetran para o bolso do iniciante? Ou para aprender só o período de trial depois? Eu recomendo o trial, não é? Para que o tradutor consiga se familiarizar com aquela ferramenta. E à medida que vai fazendo, não é? Vai exercitando no trial, não é? Por um lado. Está, por outro lado, a produzir desde o ponto de vista de trabalhos de tradução. Porque se não fizer tradução e não conseguir arrecadar, portanto, valores para adquirir uma licença, depois o tradutor fica stuck, não é? Fica parado, não consegue avançar. Mas há um outro dado importante que é, hoje nós temos as CATUs, e temos a inteligência artificial. E se quisermos hoje, não é, olhar para, portanto, para as duas
e fazer uma comparação desde o ponto de vista de produção ou desde o ponto de vista de aceleração da produção, a inteligência artificial ou as várias inteligências artificiais estão muito acima das CAD Das tools. CAD tools. Uau! Eu, com uma inteligência artificial, consigo fazer um trabalho sem ter a necessidade de recorrer a uma CAD tool. Sem ter a necessidade de recorrer a uma CAD tool. Portanto, quem puder fazer o casamento entre CAD tools e Inteligência artificial estará melhor Mas falando de posicionado. inteligência artificial, você aconselha, alguém pode fazer um trabalho de tradução no chat GPT? Fazer o trabalho pode. Ok. Dependendo da complexidade do trabalho, dependendo do volume do trabalho, é possível. É possível fazer. Mas agora, há trabalhos, não é, que desde o ponto de vista e a confidencialidade é um outro elemento muito fundamental na nossa da indústria. ética, certo. Exatamente. Há trabalhos que não devem ser feitos no chat GPT ou numa outra inteligência artificial. Por isso é que existem muitos clientes que já exigem um software a ser usado. Exatamente. Antes de enviarem o trabalho de tradução, perguntam que tipo de CAD tool o tradutor utiliza. E se a empresa, portanto, ou o cliente achar que é uma CAD tool que não coloca nenhum risco desde o ponto de vista do data privacy, né? A privacidade de dados, então o tradutor vai executar o trabalho. Mas também há outros clientes que preferem que os tradutores trabalhem nas suas plataformas. Dão acesso ao tradutor, o tradutor trabalha com aquela ferramenta e, portanto, não há ali qualquer risco de termos os dados depois, né, expostos. Né? Isto, o que acabaria por, portanto, violar o princípio da confidencialidade, que é dos mais importantes em tradução. Uau. Toda tradução é confidencial à partida. Toda é confidencial. Costa, em que momento um tradutor deve parar de pensar como um freelancer e começar a pensar como empresário? Porque eu sei que tu vives os dois lados. Já veste o lado de freelancer, agora também vives o lado de empresário. Em que momento? Bom, em que momento? Podemos ter o teu exemplo, não é? Bom, eu fiz, durante muito tempo, trabalhei como tradutor independente, tradutor freelancer, durante muito tempo, e naturalmente aprendi bastante com os desafios, as dificuldades que tive. Há um dado muito interessante, Silvino, eu gosto muito de falar sobre isto. É um dado muito interessante, mas que depois tornou-se engraçado. E eu digo sempre assim aos meus formandos. A primeiríssima tradução que fiz na minha vida nunca foi paga até hoje. Nunca foi paga. E se me perguntarem porquê, a resposta é simples. O cliente não pagou. Uau. O cliente desapareceu do radar. Provavelmente, eu não sei se terá depois trocado de número, mas depois de eu entregar o projeto, ele tornou-se incontactável. Uau. Claro, eu não tinha muita experiência na altura, porque provavelmente devia ter aplicado a estratégia de cobrar 50% do valor no começo do projeto e depois a outra parte depois da entrega, mas eu nunca recebi este dinheiro. Claro, eu nunca baixei o rosto, sempre fui à luta, trabalhei como tradutor freelancer durante muito tempo e depois, quando percebi que eu precisava criar uma estrutura maior do que aquela que tinha, não é? Que era apenas o Costa a fazer tudo. Era o tradutor, era o revisor, era o gestor de projetos, era o contabilista, fazia o marketing, portanto, eu estava a fazer tudo. Quando percebi que já tinha feito, não é? Já tinha produzido muito deste ponto de vista financeiro, achei que o melhor seria criar uma estrutura que pudesse acomodar outros profissionais e, naturalmente, fazermos o trabalho de forma muito mais aberta, porque, como empresa, nós hoje conseguimos alcançar mais clientes do que como um profissional independente. Então, eu acho, Silvino, que o melhor momento para a transição é aquele em que o tradutor percebe que já terá ganho
muitas competências, já terá ganho muita experiência, já terá feito muito dinheiro e pode então fazer a mudança, não é, de profissional independente para o formato empresarial. Uau. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Trabalhei durante muito tempo, consegui arrecadar muito dinheiro, verdade seja dita, e depois fiz a transição. Uau. Erros dos tradutores iniciantes que não aconselharias ninguém a cometer ao começar a carreira? Bom, eu não diria, Silvina. Bom, eu não colocaria muito na perspectiva de erros. Eu diria apenas que existem certas coisas, certos procedimentos, estratégias que não devem ser utilizadas por tradutores iniciantes. E uma delas é sem sombra de dúvidas, a falta de flexibilidade. Eu não recomendo a um tradutor que está a começar agora a não usar de alguma flexibilidade. Porque há tradutores muito ambiciosos que dizem assim, bom, terminei a formação, o primeiro cliente eu vou cobrar X. E depois, se ele não me pagar isto, não faço o trabalho. Ei, alto. Estás a começar agora a tua carreira, seja flexível. Uau. Seja flexível. Porque quando eu comecei a minha carreira, eu falo por experiência própria, quando comecei a minha carreira, eu já cheguei a receber 10 kwanzas por palavra. 10 kwanzas. Sério? 10 kwanzas. Eu já cheguei a receber 2.000 kwanzas por página, 1.500 kwanzas. Mas fui flexível. Se não tivesse sido flexível naquela altura, provavelmente não teria chegado até onde estou hoje. Uau. Então, a falta de flexibilidade é um dos elementos que eu desaconselharia àqueles tradutores que estão a começar agora, as suas carreiras. E depois, um outro elemento seria viver, nos bastidores. Dizer assim, bom, eu já terminei agora, eu vou sentar-me em casa à espera que me liguem. Não te vão ligar se ficares em casa sentado, não é? Não seja um low performer. Um low performer. Então tens que terminar a formação, vais tu mesmo atrás dos clientes. Não deves esperar que os clientes liguem para ti, porque na nossa indústria, milagres só existem para os high performers. Uau. Quem é low performer não tem milagres. Esquece. Não tem direito a milagres. Não tem. Os milagres acontecem quando vamos à luta. E depois as coisas começam a acontecer, não é, da forma mais natural possível. Uau. Como é que olhas o futuro da profissão? Daqui a 5, 10 anos? Como é que estás a ver o futuro? Bom, eu olho para o futuro com muita expectativa, porque eu gosto muito de olhar para números. E se voltarmos à projeção financeira que a NIMS faz, que é uma empresa muito respeitada, né, a nível internacional, percebe-se logo que, mesmo daqui a 10 anos, as projeções continuam em alta. Uau. Claro, não é? Pode haver, até certo ponto, alguma baixa, desde o ponto de vista de receitas, mas é uma indústria muito futurística. A indústria de tradução é muito futurística e eu continuo a olhar para ela tal como disse, com muita expectativa. E claro, nós continuamos a formar os novos tradutores porque acreditamos no futuro da nossa indústria. Uau. Acreditamos no futuro da nossa indústria, não obstante agora o facto de estarmos a viver com as inteligências artificiais num mundo completamente digitalizado, mas nós temos sim futuro. Mas volto à mesmíssima questão, Silvino. Porque eu decidi trazer hoje o conceito de high performer e low performer. O futuro pertencerá aos high performers. Low performers, infelizmente, nada vai acontecer. Não terão capacidade de seguir em frente. Uau. E um conselho final para quem quer entrar no mercado de tradução, porque estamos num canal de aprendizes, estudantes de idiomas, profissionais de idiomas e não só. Um conselho para esse pessoal. Um conselho para aqueles que realmente têm domínio de mais de 2 línguas. Alguns são autodidatas. Certo. Eu tenho muitos amigos até que falam mais de uma língua
E sempre disseram assim, Costa, eu nunca tive a oportunidade de ir fazer uma formação num centro, etc., mas tenho domínio da língua. O meu conselho é não se fechem, não é apenas no domínio, é dizer, olha, eu falo 2 línguas, eu falo 3 línguas e ponto. Não se fechem, façam alguma coisa. Façam uma formação de tradução, façam uma formação mesmo no domínio, no domínio do ensino, por exemplo, para se tornarem professores de línguas. E depois, aqueles que realmente têm alguma curiosidade, não é, em relação à nossa indústria de tradução, o meu conselho é façam mesmo a formação. Entrem em contacto com aqueles profissionais que vocês conhecem, que vos possam ajudar, não é? A ganhar, portanto, alguma experiência, ou aqueles profissionais que nos podem ajudar com um conselho, com uma orientação, com uma mentoria, etc. Mas não se fechem, façam uma formação. A indústria de tradução espera por todos, é uma indústria aberta, há espaço para todos aqui. E, portanto, procurem potencializar as competências que vocês têm, né? Porque muitos têm competências e não sabem que têm competências. Então, às vezes, precisam, não é, de alguém que os ajude a despertar, não é, esta consciência de que têm competências e precisam apenas, não é, de alguma oportunidade para poder explorá-las. Uau! Costa Kassonga, muito obrigado. Foi uma conversa, sem dúvida, muito, muito produtiva e muito edificante para quem quer entrar na área de tradução e interpretação. Nós esperamos que possamos ter-te aqui mais vezes. Será um prazer, com certeza. Sem dúvidas. Eu tenho certeza que depois desse podcast, muitos que estão em casa vão querer ser high performers. Essa é a palavra-chave. Vamos sair daqui hoje com essa expressão. High performer. Vamos nos transformar todos em high performer, porque milagres só existem para os high performers. Os high performers. Se você for um low performer, esquece. Não existe milagre para você. Não existe. Mas atenção, é bom que se diga, os low performers têm a oportunidade, não é? Têm sempre uma porta aberta para poderem se tornar high performers. Exatamente. Ok, thank you very much. Guys, não esqueçam, se gostou desse vídeo, clique no botão de subscrever para não perder conteúdos interessantes como esse. Tamo juntos. See ya!